Hoje eu tenho 36 anos e sobrevivi aos anos 90, aos anos 2000, 2010 e agora eu tô enfrentando os anos 2020, né? Quando eu comecei a viver até lá mais ou menos meus 15 anos, a gente não tinha nem internet, né? Era tudo offline. Depois veio a revolução da internet. Tudo que eu vou te ensinar aqui eu demorei 36 anos para aprender. Vou te ensinar em poucos minutos. E para falar a verdade, se eu soubesse isso quando eu era adolescente, ou pelo menos 10 anos atrás, eu teria poupado muita dor de cabeça na minha vida e estaria muito mais longe na minha vida do que eu estou hoje. Então eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque o que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu demorei 36 anos para aprender. Como dizia Sócrates, nenhum homem deveria morrer sem conhecer o verdadeiro potencial do seu corpo. E é por isso que eu falo para você, faça exercício, pratique esporte, se alongue, porque até os 25 anos a gente acredita que é o super-homem, eu mesmo acreditava nisso. E quando chega os 30 anos você vê que não é bem assim, a conta começa a chegar. E quando ela chega, eu tenho certeza que você não vai querer pagá-la, né? Eu sempre fiz esporte desde os 12 anos, fazia esporte, sempre me alimentei direito, mas para seguir a cartilha da sociedade, por 5 anos, parei totalmente, virei um sedentário total. Comecei a trabalhar no escritório, ficava 10 horas por dia sentado. Com isso eu consegui desenvolver colesterol alto, pressão alta, um fator que não tem reversão, né? Até hoje eu tomo medicamentos por conta disso. E também desenvolvi insuficiência venosa crônica, né? Ou seja, tem algumas varizes que eu preciso tratar sempre. E o tratamento é bem doloroso. Então, é lógico que isso foi aliado a alguns fatores genéticos. Mas não dê facilidades para azar, né? Então, desde sempre, exercite-se, mantenha o seu corpo forte. Isso vai fazer toda a diferença. Lembra sempre, quem sustenta o tronco é o glúteo. Então tá na hora de treinar essa bundinha aí. Lembra também que você não precisa de carro para tudo, né? Não precisa ir de carro na padaria, não precisa ir de carro na academia. Se você andar um pouquinho não vai fazer mal, inclusive vai fazer até bem, vai fortalecer o seu cardiorrespiratório, vai te trazer saúde, vai te trazer vitalidade, você vai manter o seu corpo útil. Então sempre que puder, caminhe. E como está seu cardiorrespiratório? E nisso eu não falo só sobre saúde e ter um coração saudável, mas se você precisasse correr nesse momento de uma situação de perigo, você conseguiria? Ou se de repente você precisasse salvar algum parente, um filho, uma esposa, um marido, você conseguiria correr ou até mesmo carregar alguém para se salvar? É bom você começar a pensar nisso, porque um bom cardiorrespiratório define se você vai viver ou não em uma situação de perigo, né? O que você come diz muito sobre você também, tanto da sua saúde, seus resultados, seu sono, sua qualidade de vida, se você vai ter um shape legal ou não. Então procure se alimentar bem. Eu recomendo que você coma mais proteínas e vegetais, inclusive. E pensa comigo uma coisa, se existem alimentos que você não dá pro seu cachorro porque é um veneno para ele, imagina você colocar eles para dentro de você, né? Será que pequenos prazeres momentâneos vão justificar de repente uma dor de cabeça ou uma doença lá na frente? Eu recomendo inclusive que você diminua o consumo de açúcar, porque eu fiz isso na minha vida e me ajudou muito. E outra coisa, nunca se esqueça de beber água. Faça o cálculo aí de quanto você precisa beber. Se precisar, coloque uns lembretes aí no celular, porque isso daí também faz uma diferença bem grande lá na frente. Ler é enxergar com os olhos de quem já errou por você. Eu recomendo sempre que você não pare de aprender, seja por leitura, por cursos ou por qualquer tipo de coisa. Ler vai te ensinar, vai evitar que você passe por vários problemas, vai te dar mais sabedoria, vai te ajudar a falar melhor. Inclusive, esse livro aqui mudou a minha vida e mudou a vida de um monte de gente que eu conheço e que eu sigo. Eu recomendo que você leia ele, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em ler ele. Eu entendo que seus pais, amigos e familiares queiram muito o seu bem, mas muitas vezes esse bem não serve para você. Desde pequeno a gente é programado, né? Então, nasce, vai para a escolinha, depois para ensino fundamental, ensino médio,
tem que fazer uma faculdade, ali você já tem que tirar carteira, escolher ali com 16 anos o que você vai trabalhar pro resto da sua vida, arrumar um emprego, se casar, comprar um apartamento, e você vai fazendo aquilo tudo ali, vai se endividando e vai ficando cada vez mais enroscado, né? E a verdade é que não precisa ser assim, existem vários caminhos. Você não precisa seguir o que o seu pai e sua mãe quer para você, nem o que a sociedade quer para você. Nem sempre existe segurança, né? A CLT não vai te dar segurança. Estabilidade não existe, segurança não existe. Inclusive, os maiores resultados vieram de quem tentou e se arriscou. Então, muitas vezes, trabalhar pelo seu sonho vai te dar muito mais resultado, felicidade e saúde do que você acredita, né? Imagine que uma pessoa atualmente, para exercer uma profissão, ela precisa fazer toda a escola, né, que a gente convencional que a gente conhece, mas depois ela precisa fazer uma faculdade que vai durar ali os seus 4 anos, depois fazer um estágio e depois começar devagarzinho ali para daqui uns 10 anos, lá pelos 30 anos, ela comece a ter uma relevância na carreira. E se você pegar o seu sonho e dedicar esse mesmo tempo a ele, talvez você consiga chegar muito mais longe, porque você vai fazer com vontade, com todo o seu ser e sabendo que você tem talento para aquilo. Existem pessoas que têm talento corporal, talento artístico, talento matemático, de linguagem, muito mais, né? Às vezes você está tentando se encaixar em algo que você não domina, que você não é bom. Quem sabe você procurar algo que é bom, que você gosta, não vai fazer toda a diferença e mudar seus resultados. E existe uma verdade que pode ser um pouco dolorosa, mas é necessário que eu te fale. Ninguém se importa com você no fundo, no fundo, no fundo. Então, na maioria das vezes a gente pensa em não começar um projeto porque as pessoas vão rir, o que que elas vão achar, o que que minha família vai achar e tudo mais. E no fundo, no final das contas, ninguém tá nem aí. Então, isso daí é muito libertador. Você pode começar sempre que quiser, da forma que quiser. Você não precisa nem avisar as pessoas que você está fazendo isso, né? Começa seus projetos em silêncio e vai construindo o seu sonho. Porque enquanto você está construindo, as pessoas vão te chamar de louco, vai falar que isso não é o certo, que depois você vai se arrepender. Mas quando você começa a ter resultado, essas mesmas pessoas vão te abraçar e falar assim: eu sabia que você conseguia, eu acreditei em você desde o início, eu sempre dei apoio e tudo mais. E na verdade você vai saber que no fundo, no fundo, não era bem assim. E vai dar graças a Deus que você resolveu seguir seu sonho, resolveu seguir seus planos e não desistiu. É muito importante que você escolha bem quem você vai levar para o resto da sua vida. Namorado, noiva, noivo, marido, esposa, não sei. Mas é bem importante que você escolha bem, porque essa pessoa basicamente vai ser o seu sócio de vida. Então, se essa pessoa não tem a mesma visão de crescimento que você, provavelmente ela vai te segurar. Se você não tem a mesma visão de crescimento que ela vai te segurar, né? Muitas pessoas falam que os opostos se atraem, mas eu não concordo muito com isso. Porque quando tem duas pessoas muito opostas ali, uma sempre vai ter que ficar abrindo mão pela felicidade do outro. Isso daí já é de um relacionamento natural, né? As pessoas sempre vão ser diferentes em alguma parte. Mas nesse caso, quando é muito diferente, sempre uma pessoa vai ceder mais que a outra, e isso vai acabar trazendo muito sofrimento. Então é interessante que você comece a ver isso. Procure pessoas que se alinhem com os seus objetivos, que se alinhem com você, que acreditam nas coisas que você acredita, mas é interessante também entender que as pessoas erram. Então durante esse relacionamento, você vai ter que lidar com erros, você vai ter que entender que a pessoa está aprendendo junto com você, principalmente se você é jovem, começou a namorar na adolescência ou no começo da vida adulta, você não sabe nada da sua vida, nem a pessoa com quem você está. E vocês vão amadurecer juntos. Isso aconteceu comigo e com minha esposa. A gente amadureceu juntos, né? Então, se você sente que uma pessoa vale a pena, vá e invista nisso daí. Entenda que essa pessoa também precisa aprender, você precisa aprender. As pessoas cometem erros, se não for alguma coisa muito grave que traia a sua confiança ou qualquer coisa do tipo, vale a pena continuar, porque a gente vai se moldando, vai ajustando e a coisa vai ficando cada vez melhor. No final das contas, com o passar dos anos, vocês basicamente são uma pessoa. Mas lembre-se, a pessoa que você vai escolher é um sócio de vida. Então,
boa parte do que você vai viver, boa parte do que você vai fazer, do que você vai conquistar, vai depender dela. Mesmo porque uma esposa edifica o marido, assim como o marido traz segurança para a esposa, né? Um complementa o outro. Então é muito importante que você faça a escolha certa. É importante você entender também que os amigos que você tem hoje provavelmente não vão ser seus amigos daqui a 5, 10 anos, né? Principalmente se você estiver na faixa de 20 anos. A gente acredita que esses amigos vão ser eternos, mas muitos poucos ficam com você. E não é um problema com você nem com eles, é porque cada um vai seguir seu caminho, cada um vai seguir seu trabalho. Provavelmente vão mudar de cidade, vocês vão se ver raramente, talvez nas redes sociais. Eles vão começar a se dedicar para suas famílias, para os seus filhos, para os seus projetos. E provavelmente você não vai fazer parte disso, porque você também precisa seguir o seu caminho, né? E eles vão ficar nas recordações na infância, né, como lembranças boas. Talvez vocês se encontrem às vezes para tomar alguma coisa, para fazer um churrasco, mas isso daí vai se tornando cada vez mais raro. E você vai perceber também que muitos deles eram apenas atraso na sua vida, né? Te atrapalhavam muito. Você mesmo vai fazer a seleção natural de tirá-los da sua vida. Mas você sempre vai fazer novos amigos que vão se alinhar com seus projetos. E a vida funciona assim, não é culpa de ninguém, as coisas precisam fluir. Entenda que nunca é tarde para começar algo novo. Se você tem um projeto, não pense que está tarde demais ou que você não está mais na idade de começar. Sempre vai ter alguém mais velho que vai falar, você tá jovem, tenta sim. Por exemplo, se você tem 20 anos, alguém que tem 30 vai falar que você tá jovem. Se você tem 30 anos, alguém que tem 40 vai falar que você tá jovem. Então sempre há tempo de tentar algo novo, tentar um caminho novo, tentar aprender um instrumento novo, aprender a andar de patins, de skate, sei lá, fazer uma viagem muito louca. Sempre há tempo para tentar algo novo. Eu mesmo já comecei projetos com 20 anos, com 30 anos, agora eu já estou iniciando mais esse daqui. Então não fica pensando que a idade vai te impedir. A gente ainda tem muito tempo, né? Se a gente souber aproveitar e souber viver, antes arrepender de alguma coisa que não deu muito certo do que alguma coisa que a gente não viveu e ficar pensando como seria se eu tivesse feito. É lógico, não vai fazer nenhuma loucura, abrir mão dos seus princípios ou coisas do tipo, mas se isso não vai fazer mal para você, não vai fazer mal para as pessoas que estão ao seu redor, faça, tenta. O máximo que você vai conseguir é ter certeza que aquilo não ia dar certo mesmo, mas e se der certo? O tempo é o seu bem mais valioso, então não desperdiça ele com coisas que não valem a pena, tarefas que não valem a pena, pessoas que não valem a pena. Então, seja amigo, ame, faça a viagem que você quer fazer, faça o que você quer fazer, aprenda o que você quer fazer, se dedique àquilo que você quer dedicar, né? O tempo passa muito rápido. Vá, chame aquelas pessoas que você ama para fazer alguma coisa, abrace, beije, porque amanhã elas podem não estar aqui e você vai se arrepender amargamente disso. Então viva com intensidade, com liberdade, não fica só preso no que a sociedade quer que você faça, porque um dia você pode acordar com 60 anos e arrependido de não ter vivido aquilo que você queria ter vivido, preocupado com um monte de gente que nem tá na sua vida, que nem se importa com você. Se você está ouvindo isso agora, ainda dá tempo, pode ter certeza. Se inscreve no canal, tá bom? E compartilha com os amigos que precisam ouvir isso também. Aqui na descrição tem várias coisas legais, eu acho que você deveria dar uma olhada. Tudo de bom e falou!